frente, arroba. Fica mais de frente, né? De frente com Gabi, Georgia. Vale a pena comprar imóvel para remodelar? E imóvel na planta? E o mercado? Os preços vão aumentar? Vão estabilizar? Tem bolha imobiliária? Essas são só algumas coisas que nós vamos tratar nesse vídeo hoje. Estão vendo aqui, equipe completa, então, né? E vamos lá. Então, notaram que estamos num cenário novo. Ó, na verdade, mal dá pra ver, que a gente não cabe na câmera. Mas estamos no nosso primeiro imóvel em Portugal, que quem fez todo o trâmite, nos ajudou, foi a Paty, foi a Patrícia, né? Ainda estávamos no Brasil e ela ficava correndo para cima e para baixo. Então, hoje... Obrigada, Georgia. Obrigada, Felipe, pela oportunidade de novo. É sempre um prazer poder... Eu tenho, depois do vídeo que nós fizemos, o primeiro, né? Muitas pessoas me procuraram, dos seguidores de vocês, e são pessoas fantásticas que eu conheci, ainda estou trabalhando para essas pessoas e sempre tenho contato. Então é sempre muito bom a gente poder tentar passar um pouco da nossa visão, que estou aqui, apesar de eu não ser portuguesa, mas já estou aqui há algum tempinho, posso conseguir ajudar aqui algumas informações, né? Exatamente. Então, vou começar falando sobre... Quais são as perspectivas para o mercado de imóveis em Portugal este ano e início de 2020? Vai aumentar, vai cair, tem bolha imobiliária, como é que tá? Ok. É uma pergunta de 1 milhão essa. Aquela pergunta cretina. Exatamente, que todos perguntam. Então, assim, pessoal, o que nós, né, dentro do mercado imobiliário, somos direcionados e recebemos isso, né, de informações através dos nossos brokers, enfim, é que o mercado ele vai continuar se mantendo aquecido como ele está, né? Obviamente existe um cenário também de desaceleração de algumas regiões, de mais equilíbrio de valores, né? Se a gente for tratar assim, falando um pouco de Lisboa, que teve um aumento muito significativo, todos nós sabemos disso, né? Muita gente me procura e falou, Lisboa eu pensava, agora não quero mais. Ou outras regiões, como Cascais, por exemplo, né? Então, assim, algumas regiões provavelmente vai haver algum equilíbrio, alguma desaceleração. Não é que os imóveis vão ter uma baixa de preço, né? Porque houve a crise, passou a crise, começou de novo o país a retomar nessa questão. Hoje a gente já percebe já construtoras na rua, né? Empreendimentos já começando. Mas, assim, eu acho que ainda vai continuar a ter busca, né? Eu tenho, nesse perfil de canal que eu trabalho com brasileiros, eu tenho brasileiros me procurando com expectativas de vir em 2020, 2021, ou seja, pessoas que estão vindo e se projetando para vir comprar um imóvel ainda, né? Então, assim, a gente tem muita procura nesse sentido. Então, essas regiões, de uma forma geral, eu acho que vai continuar o mercado sempre mostrando aí um aquecimento, né, de muitas oportunidades de compra e uma abertura muito boa para nós, que, né, brasileiros, falando assim, como estrangeiro, que ainda também se traz isso para outros países, é a abertura de você poder comprar isso com financiamento estando em outro país. Né, que eu acho que isso é o que as pessoas também me perguntam, mas esse cenário até quando vocês vão continuar financiando? E a gente não tem, assim, uma bola de cristal para dizer assim, olha, daqui a 6 meses os bancos vão fechar. Quando eu cheguei aqui em 2016, os bancos não financiavam para estrangeiro, tá? Então, assim, foi uma coisa que começou de novo no início de 2017, meio do ano 2017, começou a financiar para estrangeiro, com essa abertura para não residentes, que isso provocou um cenário muito positivo para o mercado. Sim. Não só para os brasileiros, como para ingleses, franceses, enfim, as pessoas estão comprando com essas oportunidades, com taxas muito baixas, né? Então, isso é o que faz grande diferença. E, Patrícia, entrando nessa questão dos brasileiros que estão vindo em 2019, 2020, 2021, nessa perspectiva, o que o brasileiro está procurando? O que o brasileiro busca em imóveis, em locais, em valores? Qual é o perfil do brasileiro, em grande maioria que está vindo? Olha, vocês estão vendendo um grande carro-chefe que é Setúbal, né? Então eu recebo muito cliente, olha, eu conheci Setúbal através da Georgia, do canal Inspirit, e as pessoas estão se apaixonando cada vez mais por essa região também. Setúbal é uma demanda, é uma procura, mas assim,
o que o brasileiro geralmente chega a me procurar é sempre ainda naquela linha de raciocínio de querer morar em Cascais e Oeiras e Lisboa, né? Então sempre fica ali naquela linha. Então eu parto do princípio que quando eu estou conversando com o cliente, qual a primeira coisa que eu tenho que falar com esse cliente e entender? Quanto que ele está disposto a investir? Então, esse investimento dele é que vai me dar a régua de onde que eu tenho oportunidades para ele morar. Porque ele não consegue comprar hoje um imóvel em Cascais por 100 mil euros, né? Não. Um T2 ou um T3. Nem um T0. Não é? Nem um T0. Então, assim, isso vai muito de quando ele pode investir. Então, não adianta a gente estar aqui, morar em Cascais é bom, em Oeiras é bom, em Setúbal é bom. Se ele tem, sei lá, eu só tenho para investir, se eu for comprar a crédito imobiliário, eu só tenho 20 mil. Então, a gente vai ter uma régua aqui de um valor que o banco só empresta 75, 80 no máximo, e ele tem que complementar isso. Então, assim, vai depender muito de quanto a pessoa está disposta. Mas, assim, um perfil que vem muito são T2, né? T2, T3, mas, assim, a família é um pouco maior, mas geralmente T2 está atendendo muito esse público brasileiro. Às vezes, com 2 casas de banho, todo mundo quer, né? O brasileiro adora casa de banho, né? Mas, não, às vezes, não é a realidade. E o que é uma coisa que está me surpreendendo, o brasileiro não está fazendo nem tanta questão mais que tem um elevador. Que isso já é uma coisa que a gente já chega com aquela coisa. A gente está muito acostumado com imóvel com elevador, com lavanderia, né? E com tudo isso. E a pessoa fala assim, não tem problema, pode ser segundo andar, eu subo, contanto que o apartamento seja num lugar gostoso e tudo. E eu vou também muito nessa linha. As pessoas estão lá no Brasil, conhecem muito a realidade do país porque acompanham youtubers, né? Ou pesquisam pela internet, mas às vezes ele nunca veio, ou já veio a passeio, não lembra de tudo, não conheceu tudo. Então vai muito da identificação e necessidade. O que você gosta? Eu gosto de praia? Eu posso gostar de campo, eu quero morar perto do transporte, mas para morar perto do transporte tem um preço, os imóveis são outros, né? Isso. Então assim, eu quero estar num lugar tranquilo. Então assim, eu vou entendendo a necessidade dele para eu poder dar opções, né? Então assim, o perfil do brasileiro que eu tenho hoje é esse perfil que busca imóveis 100 mil euros, 150, às vezes até 200, até passa um pouco, né, dependendo do poder aquisitivo da pessoa, mas é um perfil de varejo, né, como a gente chama aqui, um perfil de varejo, T2, um T3 no máximo, e que esteja nessas condições. E pronto, e vamos tentar encaixar de acordo com a condição dele financeira. Isso, com a realidade né? Com a dele. realidade dele. Exatamente, porque a gente sabe que a realidade do Brasil hoje, e nós compreendemos como é a economia brasileira, qual é o poder aquisitivo em sua grande maioria no Brasil. E nós sabemos que o Portugal ele tem uma gama de imóveis realmente que são supervalorizados, que são imóveis de 400, 500, 600 mil euros. Mas se nós trouxermos essa realidade para o Brasil e para a grande maioria dos brasileiros hoje, nós estamos falando de imóveis de 1 milhão e 500, 2 milhões de reais. Exato. E eu não consigo ter essa percepção de que o brasileiro está vindo para cá procurar imóveis a 300, 400 mil euros. Exato. Que isso é surreal, isso é para um nicho de mercado muito pequeno. Isso. Exato. Né? Comparando com o tamanho do Brasil e toda a economia como é a brasileira. Exato. Eu e o Felipe, a gente conversa muito sobre o mercado, sobre a situação. Por quê? Porque a gente tem imóvel aqui, vocês estão respirando isso, né? Todos os dias, né? Pois. E a gente vê, assim, que na sua grande maioria, como tu falou, chega pra nós já querendo Cascais, Oeiras, Lisboa, né? Sempre com muitas perguntas desse estilo. Desses lugares, né? Eu acho que é uma coisa meio idílica, assim. Mas a gente vê também que tem alguns perfis. Tem o perfil do pessoal que está se aposentou há pouco tempo, que quer um imóvel simples, tranquilo, porque ele já passou, né? Aquela fase de vou ganhar dinheiro, não sei o quê. Claro. E ele quer um imóvel tranquilo para viver lá para os seus 60, 70, 80 mil. A gente vê isso. Exato. Daí tem as famílias jovens que querem comprar um T3 por 100, 110 mil ali, alguns fazendo financiamento, outros não. Tem aquelas pessoas que querem vender o seu apartamento que tem no Brasil para poder comprar aqui, e daí se a gente for pensar assim, que uma média de preço de um apartamento no Brasil vai entre 400 e 500 mil reais, trazendo para euros, então vai ficar ali entre 80 a 120 mil, né? A gente vê isso. E a gente vê que as pessoas têm tem muito essa questão de como é que a gente consegue
chegar e financiar um imóvel, né? Uma das coisas que tu falou já é que agora, acho que é o mais significativo do mercado, é que nós temos a possibilidade de fazer um financiamento com uma taxa de 2, 3, 4% que seja ao ano, perto de uma do Brasil lá que vai 12, 18%. Sim. Sendo estrangeiro, morando ainda no Brasil, a gente ainda consegue fazer isso. Então, eu vejo que a grande vantagem deste momento é isso, assim. Com certeza. Eu acho que a oportunidade que está sendo muito vista e que é a maior demanda que eu tenho de trabalho é do financiamento bancário. Exatamente porque as pessoas que vão vender o imóvel no Brasil, ou tem um ou outro imóvel, né? Não necessariamente vão se mudar agora. Como eu tenho clientes que compram o imóvel com a intenção de ser um investimento, alguma coisa, e projeta vir daqui a 2 anos e põe para arrendar, para ir rentabilizando, né? Isso acontece muito. Então, assim, é do financiamento, porque o financiamento, as taxas anuais, assim, são muito baixas comparadas ao Brasil. E não é mês, é taxa ano, né? Então, assim, é muito viável. Então, as pessoas fazem o quê? Vendem o seu imóvel no Brasil, é o que tem acontecido, né? Eu tô falando do que os clientes me colocam. Eu tô vendendo meu imóvel no Brasil, Patrícia, eu não quero me descapitalizar e eu quero dar uma entrada no imóvel aí. Eu tenho 30 mil, tenho 40 mil, então isso vai dependendo de cada cliente, né? E assim a gente consegue. Óbvio, gente, que o que eu tô falando aqui para financiar um imóvel não é um perfil de pessoas que não tenham um vínculo com nenhuma empresa, que não sejam aposentados, que não tenham um rendimento. Você tem que comprovar, obviamente, né, valores para que o banco te empreste um dinheiro. O banco não vai emprestar dinheiro para qualquer, né, pessoa que não tenha vínculo com nada. Então, assim, para se comprar o imóvel tem que passar por toda essa análise, né, de documentações e tudo, que é feita com um consultor financeiro, com o banco, né? Nós vamos o meu fazer trabalho, um vídeo depois, exatamente, falando só sobre um vídeo isso. só sobre financiamento, porque 60% muito bom. das perguntas que nos foram, né, colocadas eram relativas a financiamento, então vamos fazer um consultor financeiro para falar sobre isso. Exatamente. Pegando o gancho da questão do financiamento. Uma outra questão que apareceu muito é os imóveis de banca, né? Tem sempre ali, fazemos 100% financiado imóveis de banca. A gente sempre explica, quando chega para a gente conversar, eu e o Felipe, sobre imóveis da banca, a gente sempre explica que, assim, é 100% para portugueses ou residentes aqui com histórico, né, financeiro. Exatamente, que já trabalham, que já tem declaração de imposto de renda aqui, enfim. E também eu vejo que os imóveis da banca, elas são financiados 100% para um perfil específico e esse perfil específico paga mais caro, porque se a gente pegar imóveis similares, né, um imóvel que está dentro de uma carteira de corretagem, por exemplo, tem um valor X, o imóvel da banca tem pelo menos uns 10 a 20% a mais. Exato. É o que a gente está vendo, que os imóveis da banca não estão com valores tão atrativos como era antes, né? Então, assim, quando a gente fala que tudo valorizou inclusive os imóveis da banca, né? Aqui denominando banco, né? Que a gente chama banca aqui, mas banco. E assim, eu passei por essa experiência como pessoa, né, de quando eu fui comprar o meu imóvel, vamos olhar imóvel de banco, porque é 100%, e não é dessa forma, assim, não é simplesmente a gente vai lá, não é tão simples, e não é tão simples também a gente achar o imóvel que a gente quer, né? Então, às vezes, os imóveis que estão no banco não são em lugares que a gente quer, ou não são em regiões, não tem a característica que a gente quer. Então, isso é muito relativo, não é impossível. Eu trabalho com imóveis de banco também, mas eu gosto de deixar muito claro para o cliente para alinhar essa expectativa com ele, né? Então, e muitas vezes são imóveis que estão muito deteriorados. Exatamente. E que requer uma remodelação, requer um investimento alto, grande. Exato. E no mercado talvez aquecido ele acaba por ser caro, porque você vai pagar um valor que daqui a pouco pode até ser um pouco mais baixo, mas ele está num estado tão em ruínas, tão deteriorado, né? Que o custo vale mais a pena. Não compensa, né? Um imóvel para investimento, mas que esteja Eu acho que assim, quando a gente comprou esse apartamento aqui, no prédio aqui ao lado, né, tem um imóvel da banca para vender, até hoje tá ali. E ele custava quase 15 mil a mais. E ele tava em pior estado do que esse, porque imóveis da banca normalmente são retoma, né? Então as pessoas acabam quebrando, infelizmente destruindo o imóvel, do tipo, então eu vou destruir isso aqui e tu nunca mais vai conseguir vender.
Então a gente tem essa visibilidade e, pessoalmente, eu acho que são mais caros que um imóvel que está numa carteira de imobiliária. Sim. Outra coisa é sobre essa questão do... Cadê? Perdi. Todo mundo olhando pro chão. Outra coisa é a questão para comprar imóvel à vista. Vale a pena comprar imóvel à vista, sendo que a taxa de financiamento é tão baixa? Ok. Então, aí eu acho que vocês até podem também explorar um pouco isso, porque vocês compraram o imóvel de vocês à vista, né? A pronto pagamento, como chama aqui. Mas eu acho que vai muito também do objetivo de cada pessoa. Aquele imóvel vai ser para investimento, vai ser para você, né, viver. A oportunidade ali, você tá com aquela condição de comprar ou você vai se descapitalizar? Porque se existe a possibilidade de você financiar o imóvel, eu acho que vale mais a pena financiar exatamente por tudo isso que a gente já falou lá atrás, né? Mas pronto, é uma questão de avaliar nesse momento. É que eu acho que, como a gente sempre fala, né? Quando tu vai fazer a compra do imóvel, tu tem que ter jogo rápido na cabeça se aquilo ali é uma oportunidade. Quando é uma oportunidade, tu sabe que falar pro proprietário, olha, eu vou pagar pronto pagamento. Sim. Eu tenho teu dinheiro aqui para te dar. Então eu vou tentar baixar o máximo possível, que daí tu já tem esse poder de barganha de tentar baixar o valor ainda. E tu vai pagar pronto pagamento. É uma questão muito de aproveitar a oportunidade. Porque daqui a pouco... É uma via de duas mãos, porque tem o outro lado que é de quem está a vender o apartamento. Sim. E daqui a pouco tem pessoas que estão aqui especulando mesmo. Que tem 2, 3 imóveis e está especulando com 2, 3 imóveis. Agora tem pessoas que precisam vender um imóvel, que ele já deu entrada em outro apartamento e ele precisa se mudar e ele precisa vender. Ele tem que pagar sinal. E acaba sendo aliciante para ele. E daqui a pouco um financiamento ele vai ter que aguardar 3, 4 meses o dinheiro, 6 meses sair do banco. Sim. E ele não tem esse tempo, então ele precisa ganhar o dinheiro agora. Sim. Talvez esse tipo de negócio seria atrativo. E eu vejo também que, por exemplo, tu conseguiu um financiamento, não é uma coisa tão simples e tão fácil quanto é vendido. Sim. Não é difícil como antes, mas também não é tão simples. Tem pessoas que não vão conseguir fazer um financiamento. Então, uma das hipóteses é tu compra um imóvel e depois, sei lá, daqui a um tempo tu vai ter a tua vida aqui, vai tu ter vai teu ter histórico, né? Histórico financeiro aqui, tu pode até dar o teu imóvel como entrada ou como garantia. E assim, né, melhorar. É uma coisa meio que evolutiva, que isso a gente vê que acontece nos portugueses. A maioria dos imóveis que a gente consegue comprar à vista e ter um desconto bom são pessoas que estão comprando um outro imóvel e que precisam daquele valor para dar entrada. Para dar entrada, exatamente. E para quem está comprando imóvel, paciência, né? Paciência, não se deixar levar pela emoção, pela empolgação. Principalmente quem vem do Brasil e está conhecendo agora Portugal, porque cada local é novidade, puxa, que local legal, vou procurar um apartamento aqui. Todo lugar é bom. Todo lugar é bom, todo lugar é todo bonito. Todo lugar que a gente vai, a gente queria ter um apartamento. Se eu pudesse ter um apartamento, eu teria um em cada cidade, porque realmente Portugal é encantadora e ele te assedia nesse ponto. E tu precisa ter um autocontrole, porque daqui a pouco tu vai pagar num imóvel que está valorizado. Sim. E depois vai se arrepender, vai achar outra coisa. Então... Isso que você está trazendo também é bacana para dizer um pouco de como eu trabalho. Porque assim, quando o cliente me fala que ele quer comprar a pronto pagamento à vista, ok, ele já pode ver de imediato, ou até mesmo o trabalho que vocês fazem, de receber aquele cliente, já procurar um imóvel, enfim. A gente já vai e consegue ter a ação. Mas quando o cliente precisa ter o crédito aprovado, não adianta ficar vendo imóvel. Vocês podem olhar, obviamente, para perceber quais são os imóveis que tem, mas assim, eu digo sempre, o que tem hoje não tem amanhã, né? Porque assim, pelo mercado como está. Então, eu digo, olha, vai ser um processo de análise de crédito, isso leva em torno, né, de no mínimo, se tiver tudo redondo, 15 dias do momento que começa, mas vai até 40 dias se for o caso, né? De 15 a 30, de 15 a 35, isso vai depender muito de cada caso, que às vezes o banco pede mais documento, pede isso. Então, eu sempre deixo claro para o cliente, vai fazer análise de crédito, a gente vai passar por esse momento e a gente só vai conseguir realmente olhar para imóvel para ter a segurança, porque
Eu tenho uma preocupação que é, se eu estou vendendo uma coisa, eu quero que meu cliente fique satisfeito, obviamente. Sim. Acho que todo mundo que trabalha com isso, né? Mas eu não vou exatamente estar andando com o cliente vendo imóvel se eu não sei se ele vai ter o crédito aprovado e nem ele tem a condição de comprar à vista. Então, assim, para que a gente possa também administrar essa expectativa, ansiedade e tudo mais, a gente vai comprar com crédito, então vamos esperar aprovar. Aí a gente vai olhando depois os imóveis que você vai conseguir comprar com aquele crédito que foi aprovado. Às vezes acontece o cliente assim, eu quero 150 mil, mas dentro das condições e possibilidades aconteceu de só conseguir 100 mil. Então a gente vai ter que alinhar as expectativas do cliente para 100 mil. Ou vice-versa, entendeu? Então assim, a gente vai fazendo isso conforme vai sendo cada cliente, né? E evita uma frustração, daqui a pouco tu gostar do imóvel e tu não conseguir comprar. E também é um risco de perder dinheiro, né, Patrícia? Isso. Porque é um sinal que... Porque é feito sempre um sinal, né? Um sinal para garantir a compra e claro. se não efetivar esse financiamento, não efetivar a compra... Exatamente, você corre o risco de perder. Perde já dinheiro. Aconteceram, não comigo, graças a Deus, mas a gente sabe que no mercado acontece. Entende? Daqui a pouco deu 5, 7 mil euros num sinal e perder, poxa, é muito dinheiro, a gente tá falando em... Sim. Vai converter pro real, né? Pro real no e é bolso. 30, 40 mil reais, daqui a pouco perde. E uma outra coisa que até o pessoal me pergunta muito é a questão de comprar terreno, que a gente vê que tem muita oferta de terreno, e daí se for comparar, tu consegue comprar terrenos por 30, 40 mil, terrenos grandes, e a gente sabe que a construção aqui, ela não é cara, não é como no Brasil que tu vai pagar uma coisa absurda. Vale a pena isso de comprar o terreno sem ter o projeto aprovado? Ou o melhor se quer comprar um terreno para construir a tua casa, compra um terreno com um projeto já? Eu acho que a indicação de já ter um projeto, ela é muito válida, porque você já sabe o que realmente você pode construir ali, né? Porque às vezes aquele terreno tá ali e você acha, posso construir uma casa de 2 andares. E aí, na verdade, não. A licença que você vai ter vai ser para construir uma casa térrea, uma casa de T3, T4, né? Enfim, que seja. Então, acho que vale a pena ter o projeto aprovado. A gente tem um trabalho que quando os clientes buscam o terreno, e ele também tem esse tempo, né? Porque assim, quanto tempo se leva para construir, se ele tem esse tempo de esperar... Quanto tempo se tem para conseguir a licença, porque... Exatamente, toda a burocracia que se tem, né? Porque aqui também tem burocracia, né? Então, assim, isso a gente tem um projeto de que quando o cliente quer comprar o terreno, tem uma forma da gente casar isso com um projeto aprovado, né? Com obras e tudo para serem feitas, mas tudo isso leva tempo. Leva bem mais né? tempo, né? Então, assim... Nós gostaríamos que tu falasse um pouquinho, Patrícia, dessa questão da licença e do que é autorizado a construir, etc. A respeito dos imóveis que são lojas e que estão sendo vendidos como habitação. Como habitação. Como é que funciona isso? Tá. Eles têm... em alguns imóveis, alguns prédios, pode existir algum imóvel, algum espaço que foi feito uma loja no momento que foi construído, então ele tem uma licença para a parte comercial, né, que aquilo ali foi usado para isso. Depois remodelou, né, esse espaço, assim, eu acho que aqui dá para ser um T0, um loft, um T1, que seja, né, tem uma casa de banho. E vamos vender isso como um apartamento, como eu já vi de colegas meus vendendo isso, né? Então, assim, quando a gente vai ver, ele vai estar lá escrito, é um imóvel que ele tem licença para a parte comercial e não para habitação. Quando não tem a licença para habitação, ele não consegue comprar com financiamento bancário. Só à vista. Muito importante. Só à vista. Então, assim, isso também é um fator que, às vezes, né, restringe aí para um grupo só que pode comprar o imóvel à vista. Ele pode comprar na mesma e essa licença vai sair quando? Aí ele vai ter que dar entrada em todo o processo até poder sair essa licença habitação. Uma coisa que eu acho bem importante falar quanto às licenças, porque assim, se tu comprar um terreno, o terreno é teu, mas tu não vai poder construir o que tu quiser, porque tu precisa de uma licença da Câmara e é a Câmara que determina qual é o tamanho máximo, tudo isso. Quando tu compra um imóvel, a gente chegou a ver também, né? Imóveis mais antigos, principalmente no centro histórico, imóveis que eram espaços comerciais e que hoje são casas, habitação, né? Viraram Casas. habitação. Porém, as condições de compra são diferentes e tu precisa mudar essa licença. Tem que ir para a Câmara pedir também, né, a licença habitação. Então,
Tudo isso são alguns detalhes que tu tem que cuidar na hora de tu comprar. Sim. Normalmente, imóveis assim, a gente tem digamos assim, o apelo é o preço, porque eles colocam abaixo. Sim. Mas são coisas burocráticas que demoram, que tu tem que ter parecer de arquiteto e de engenheiro, que tu vai pra Câmara, que tu vai pagar taxas, enfim. Não é uma coisa imediata, né? Exatamente. É isso mesmo. E as novas construções? Porque assim, nós andamos passeando ali pela nossa vila, né, semana passada, e tá brotando casas a ser construídas. Acho que tinha mais de 30 casas sendo construídas, e daí tu vai desde construções com pré-moldadas, né? Sim. As modulares. A gente viu construções também de containers, que são as casas aquelas em que a estrutura é feita de container, depois é tudo passado pladur. E casas de material normal, né? Então o mercado tá voltando, a gente vê isso. Em casas, pelo menos. E eu também vejo em prédios também, né? Existe já, assim, Lisboa, as grandes regiões também, né? Oeiras, Cascais, aqui nessas regiões também, tudo. O que estava parado, às vezes a gente vê assim, até obras que você fala assim, nossa, que pena, aquela obra tá parada, né? E a gente percebe isso exatamente com esse aquecimento mesmo, né? Que as obras começaram de novo, que as coisas estão aquecendo. Eu não tenho muita propriedade para falar do passado, porque já me falaram, né, que colegas do meu trabalho que eram assim antigamente, antes da crise, né? E que agora tá voltando novamente. Isso. Então isso é muito positivo, né? Até permite as pessoas querendo comprar algo novo, né? Tem pessoas que falam assim, eu tive uma cliente que ela falou assim, eu gosto de coisa que tem o meu cheiro, né? Eu quero entrar na casa minha, então tem que ser uma casa na planta para comprar, que esteja sendo construída, né? Então isso é muito positivo. E casa na planta é diferente do Brasil, né? Porque no Brasil a gente faz o financiamento, a construtora mesmo faz o financiamento e depois o financiamento fica com o banco. Aqui não é assim, né? Porque o banco só financia depois que está pronto o imóvel. Sim. A vantagem de casa na planta é que é o primeiro e que o valor do metro quadrado ele tem que ser mais baixo do que um imóvel. Sim, para ser atrativo, pronto, né? Ele já está comprando na planta, vai esperar um tempo para esse imóvel ser construído, né? Mas sim, é diferente a forma de pagamento. Isso vai depender de construtor para construtor, mas assim, não existe um oxigênio como a gente tem no Brasil. A gente tem muita construtora no Brasil, né? Sim. Eu até recebi o ano passado um investidor que construtou e ele me mostrou as obras que ele faz no Brasil e falou, nossa, não tem comparação, né, em termos de quantidade aqui. E os construtores ficam loucos quando vêm aqui, né? Porque eles veem muitas oportunidades também. Então, assim, isso vai depender muito desse oxigênio que o construtor vai ter, de que forma que ele pode conseguir fazer essa venda, né? Mas não tem esse financiamento de pronto, assim, como a gente teria no Brasil. E uma coisa é que tem que cuidar muito com a construtora, né? Que é escolhida porque quando teve a crise, faliram N construtores. Então, às vezes a gente passa por cidades que tem prédios imensos, que é um esqueleto, porque elas não conseguiram terminar a obra e muita gente se endividou. E tem construtoras que tem um nome já forte, e aí fala assim, naquela zona, naquela região enfim, de Lisboa, que seja, foi construído pela construtora tal, então você sabe que aquilo tem uma qualidade, como nós temos no Brasil também, né? Algumas construtoras de nome já. E agora vamos para onde morar. Onde morar. Então, a gente já sabe que Cascais, Oeiras, Lisboa, o preço tá alto, né? Setúbal é um lugar que agora começou a aumentar os valores, a gente já percebe isso. Culpa da Jorge e do Felipe, que ficam fazendo propaganda. Não, mas a gente vê, por exemplo, assim, que os mercados que começaram, que deu aquele boom lá, 2016, 2017 explodiu, como Lisboa, Cascais, Oeiras, que o preço foi lá em cima, eles começaram a se estabilizar. Agora, os mercados que estão sofrendo agora com essa expansão, digamos assim, por exemplo, Setúbal está aumentando, Almada já aumentou, a gente vê muito que a Almada já aumentou, enfim. Além dessas cidades aí, o que tem de oportunidade? O que tu poderia dizer assim, pro pessoal, lógico, né? Onde morar é muito do perfil de cada um. É muito subjetivo, né? Isso. Mas, assim, pessoal, lembrem que tem tais e tais lugares que vocês podem começar a dar uma pesquisada, ver se faz sentido. Exato. Então, voltando um pouco do que eu falei lá atrás, que vai de acordo exatamente com o que você tem de investimento, quando você está disposto
a gente vai tentando alinhar aqui aonde regiões que estão ao redor de Lisboa, né, tirando um pouco o foco de Lisboa, cidade, que podem atender, né? Então, assim, tem aí Almada que você comentou, mas Almada os preços já estão outros. Tem a parte de Setúbal, tem Seixal, Barreiro, tem Montijo, né? Enfim, tem algumas zonas que você pode explorar um pouco mais também. Indo para o outro lado, né? No caso do Distrito de Lisboa, você tem Odivelas, você tem que também algumas regiões de Odivelas os preços estão um pouco mais altos, né? Mas tudo a depender. Vila Franca de Xira, né? Loures, que já é por outro lado, tem Loures, tem Mafra, que também alguns imóveis já estão mais valorizados, mas assim, se você for comparar isso com Lisboa, entendeu? Então assim, você ainda consegue encontrar bons valores. E estão muito próximos de Lisboa, como tanto aqui, né, que a gente está em Setúbal. Eu vim de Oeiras pra cá e pronto, levo 40 minutos pra vir. Eu acho que isso pra gente que é brasileiro, vem de grandes capitais, isso não é nada, né, gente? Então, assim, são realidades que a gente pode ir brincando um pouquinho, de ir conhecendo um pouco. Tem Sintra também, que é uma região grande, né, e que você tá muito perto de Lisboa. Você tem a cidade da Amadora, que também está muito perto de Lisboa. Ah, Patrícia, mas tem regiões lá que já ouvi falar isso. Sim, gente, mas são algumas regiões e assim, nada como ir conhecer e olhar, né? Então, assim, eu sempre gosto quando a gente tem agenda com os clientes quando chegam. Tipo, a gente marca um pouco antes, vamos tomar um café ali, perto do prédio que a gente vai ver, do apartamento, ver se você se identifica com as pessoas, com o lugar. E eu acho que essa análise é vocês que vão dizer quando chegarem, né? Porque, assim, eu posso dar minha opinião de algumas coisas, mas quem vai realmente dizer que gosta é o cliente, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que tudo quando vocês chegam é outro olhar, é outro foco. E é o que eu acho que eu falei no outro vídeo e falo de novo. Tirem um pouco, né, o que vocês escutam, os preconceitos, né? E venham abertos para perceber tudo isso, né? Eu tive uma cliente que veio do canal de vocês, eu acho que ela vai assistir também, e ela falou assim: Patrícia, eu tenho dúvida onde é que eu vou morar e tal. E eu perguntei para ela: o que vocês gostam? Ela falou: eu gosto de praia. Falei, então tem essa região, tem a região de Almada, Costa da Caparica e tal, e também tem essa região pra cá, Oeiras, enfim. E ela me veio com Odivelas essa semana. Eu falei, ok, mas Odivelas não é perto da praia. Não tem nada a ver. Né? Não tem nada a ver. Ela falou, pronto, a gente já discutiu aqui na família, conversamos e a gente decidiu que vai ser perto de praia. Agora, qual a cidade a gente vai escolher? Então, isso é um trabalho que a gente vai fazendo aos poucos para tentar aí eles irem compreendendo, né? Vocês irem compreendendo qual que é o melhor local, né? Mas tirando que tudo aqui é perto, né? Exato. Também tem isso, gente. Lembrando que se vocês quiserem contratar alguém para fazer um trabalho de campo, né? De remodelação, de campo, de pesquisa, de mercado. E de remodelação, né? Estão aí, né? Mas é uma coisa que a gente sempre que uma família nos procura para falar sobre, né, a busca do imóvel para eles, a primeira coisa que a gente fala é: nos conta qual é o teu sonho de vida em Portugal. Qual é o teu sonho? O que tu quer? Qual é a maneira? Como é que tu te vê vivendo? Daí a gente vai buscar os lugares mais adequados. Porque não adianta tu se basear apenas em valor, não adianta tu se basear apenas na posição da onde fica. É um conjunto de coisas que tem que casar com a maneira que a pessoa quer viver, como é que a família vai viver, o que quer fazer e os sonhos mesmos, né? Exatamente. E assim, eu quero morar perto de... Né, já chegou pra nós, eu quero morar em Cascais. Porque eu amo Cascais, Cascais é lindo, eu quero morar em Cascais porque é perto da praia. Tá, quanto é que tu quer pagar? Eu quero pagar 150 mil. Então, vamos virar... Vamos direcionar para outro lugar, né? Vamos atravessar a ponte e deixa eu te mostrar uma coisa chamada Costa da Caparica. Perfeito. Pronto. Que é lindo. Né? Que é lindo, muito mais barato, é praia e é, né, tão perto de Lisboa, até mais perto de Lisboa do que Cascais. Então, a gente sempre tem essa questão do tipo, venham limpos, assim, sabe? Com a mente aberta, com a mente limpa, para absorver o que vocês vão ver e o que se adequa melhor com a família, né? Vocês estão avançando bastante em Setúbal. Acho que a Jorge está fazendo bacana esse trabalho de mostrar, eu acho que é muito legal.
Também eu sugiro vocês também olharem para, se for distrito de Lisboa, olharem o Conselho de Mafra. Sou suspeita para falar, já falei isso no outro vídeo, né? Eu sou vinculada a uma agência que fica em Mafra, mas independente disso, eu acho que é uma cidade também que proporciona uma boa qualidade de vida, principalmente quando eu percebo que você está ali a 10 minutos no máximo de carro de Ericeira, que, uma praia belíssima, vista linda, um lugar super alternativo, assim, gostoso, né? E são coisas que vocês precisam descobrir, pesquisando mais e conhecendo, porque você consegue comprar um bom apartamento, né, lá e com boas qualidades também, entendeu? Exatamente. Então, gente, aqui a gente abordou basicamente tudo que foi perguntado para nós, né, tanto no YouTube quanto no Instagram. Muitas das perguntas eram quanto a financiamento, como a gente falou. Esse tema é muito complexo e ele é muito sério. Então, vamos tratar num vídeo à parte. Com uma pessoa mais técnica para falar disso, né? Que é o consultor que só lida com financiamento, com banco, com documento brasileiro e vai poder nos ajudar. Tá bastante acostumado. Isso. E depois, todas as questões de remodelação, se vale a pena comprar imóvel remodelado ou não, quanto é que custa tudo isso, a gente vai fazer um vídeo, eu e o Felipe, mostrando para vocês, né? Vocês já vão ter algumas ideias aí pelo caminho até esse vídeo chegar, mas mostrando para vocês, para desmistificar mesmo, então a gente vai tirar as dúvidas de remodelação nesse vídeo. Mas é isso, né? Patrícia, de novo. Espero que tenha ajudado. Com certeza. Eu agradeço também e pronto, espero vocês, né? Vou deixar os contatos da Patrícia. Na verdade, eu vou deixar o e-mail da Patrícia, mas ela tem página no Facebook, página no Instagram, então é mais fácil. Eu só não vou deixar o telefone, porque eu acho uma coisa meio complicada. Tá bem. Mas isso aí tudo eu vou deixar Mas aqui. Quem me acha, eu quero só deixar um recado. Muita gente me acha, sim, pelo que a Georgia falou, pela página profissional e tudo. E podem mandar mensagem no WhatsApp, porque as pessoas têm lá o meu telefone. E se eu não respondo, gente, mas eu vou responder em algum momento. Porque a gente também tem o fuso horário, então tem tudo isso. Verdade. E eu também tô trabalhando para clientes. Então, assim, é sempre nessa correria. Mas pronto, é sempre muito bem receber notícias de vocês. E fico sempre à disposição para tirar dúvida, mesmo que não seja para concretizar uma compra, mas para a gente também ajudá-los aí a tentar fazer esse processo de mudança de forma mais tranquila e segura possível, tá bom? A Patrícia passou 2 meses, né? 2 meses só respondendo áudio, meus áudios assim, ó, intermináveis que eu mandava pra ela, cheio de questões. Eu lá no Brasil e ela aqui, e ela me respondia tudo. Então eu garanto pra vocês que ela responde. Pois tá bom? Obrigada, gente. Boa semana. Então tá, gente, ó. Beijinhos. Obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.